Arthur Lira desiste de aprovar o PL da censura e forma grupo de trabalho para discutir regulação das redes, né? Então, antes de eu passar o comentário para o Rafa, só lembrando você que você pode nos ajudar através daquele triplo C que a gente costuma brincar, curtir, compartilhar e comentar, isso ajuda muito o nosso engajamento. Se você está nos visitando aqui e ainda não curtiu, curte essa live, faz um comentário, isso ajuda no engajamento para que o YouTube entregue para cada vez mais pessoas. Se você é inscrito no canal, nós estamos agora com, deixa eu me certificar aqui, estamos com 1.000 pessoas nos assistindo ao vivo. Se você faz parte dessas 1.000 pessoas que estão nos assistindo e ainda não é inscrita no canal, nem dá uma pausa, não precisa fazer nada. Você pode ir ali, se inscrever no canal aqui e nos dar essa moral, começar a acompanhar a gente de forma com maior frequência. Então, faça isso, nos ajude com curtida, comentário, compartilhamento e também se inscrevendo no canal, tá certo, pessoal? Vamos partir para essa pauta que eu mencionei, do Arthur Lira, né? Está articulando algum tipo de censura, algum tipo de regulação das redes sociais. E se quiser aproveitar, Rafa, vou começar pelo Rafa também, se quiser aproveitar e também mencionar, porque essa articulação que a esquerda vem fazendo ou argumentando, e daí aproveitando aquela pauta anterior da Glaze, que a gente acabou não mencionando, se vocês quiserem somar nessa pauta, Glaze na China criticando o bilionário que quer liberdade de expressão completa nas redes, dizendo que ele é o ditador justamente na China. Então é um quadro assim que, se alguém dissesse que a piada vem pronta, você não acreditaria, mas é assim que rola, né? Então eu passo o primeiro comentário relacionado a essas questões para o Rafael Sanzio. Olha, como eu posso dizer, né? É o absurdo dos absurdos, e eu não estou sendo enfático ou jogando palavras ao vento, né? Quando eu morava em Londres, eu trabalhei numa grande empresa e a minha primeira chefe foi uma chinesa. Essa chinesa foi muito boa chefe, né? E isso é detalhe porque os chineses têm um comportamento muito diferente de nós ocidentais, assim. São muito mais rudes, parecem ser mal educados, mas eles são assim, desse jeito. E ela era muito educada. E às vezes, quando ela tinha que ir para a China, ela me deixava a cargo das outras coisas, porque eu era assistente dela, ela não podia falar comigo, nem por qualquer tipo de e-mail, nem por Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, nada disso. Ela falava comigo por uma rede que é governamental, que se chamava WeChat. Pelo WeChat, ela podia pagar as contas dela, essas coisas, assim, os nossos principais clientes eram os chineses e eu tinha muito acesso a essas coisas. Os caras viviam sobre um jugo, literalmente. Os caras são como um robô, né? Enfim, o que a gente está vendo, o que a Glaze está endossando uma propaganda, mais na frente a gente pode discutir isso, né, em uma live minha, por aí vai, uma propaganda imperial. Ontem eu vi a Lili falando que como a Europa é socialista. Por que será que a Europa é socialista? Você já prestou atenção? Onde é que Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista lá com o amigo dele e os livros dele, a maioria dos livros dele? Eles escreveram em Manchester, eles escreveram ali no Império Britânico. Sabe-se também que o MI5, que é o Serviço de Inteligência britânico, já naquela época já estava em contato direto com Karl Marx e companhia, para endossar a sua propaganda. Você sabe que a principal arma do serviço de inteligência é a propaganda. Mas, Rafael, por que você está falando isso? É porque a gente continua vivendo dentro desse mesmo cenário de engenharia social que foi endossado naquela época e que a Glaze acha que todo mundo é burro. A Glaze, aí a gente já pula para essa pauta, que é assim, por que eles querem censurar? Porque isso é censura. Por que eles querem censurar as redes sociais? Porque é através disso que eu estou falando com você, uma opinião que ela é distante do que a opinião oficial. O The Epoch Times aqui acabou de postar aqui no Instagram, falando que o Lula aumentou para 60% a verba publicitária da Rede Globo. Será que talvez porque os jornalistas ali no Globo News ali já estão começando a atacar o pau, a Miriam Leitão não está mais passando pano como antes, essas coisas, será que talvez é por causa disso?
Então, o interesse do Lira, porque o Lira, quando o país está pegando fogo, ele vai para Miami lá para os samba e para os pagodes dele, né? Tudo contra esse tipo de ritmo, porque eu não sou fã de nada disso. Mas, assim, para vocês verem aonde é que está na mão o destino de milhões, de 250 e poucos milhões de brasileiros. Na mão de fanfarrões, na mão de pessoas caricatas, na mão de pessoas que não tem nenhum tipo de intelectualidade, nenhuma honestidade intelectual e muito menos uma educação, uma educação que te faça compreender que é preciso ter uma base para que você tenha uma evolução como sociedade. Nas mãos do Lira, nas mãos do Pacheco, que vai ter muitos lucros lá com o acontecido lá de Brumadinho e o escritório de advocacia dele, é na mão dessas pessoas que está o futuro do Brasil. Para a tentativa de censurar as redes sociais, para isso é lucro, isso vai ser lucro. Então, obviamente, eles encerraram essa discussão a respeito dessa PL, mas, obviamente, vocês acham realmente que o establishment vai deixar as pessoas falar e estar em liberdade, a não ser que tudo isso que está acontecendo do Elon Musk, a gente colha frutos bons, vai passar um tempo para novamente aparecer uma forma de censura, porque, obviamente, existem agendas globalistas que estão sendo tocadas, mas eu já repeti outras vezes aqui, eles não são onipresentes, eles não são onipotentes, tanto é que a Agenda 2030 já foi a Agenda 2001, 1992 e por aí vai. Então, é continuar bombardeando, como o Papini falou, fazendo pressão, porque eles não são como deuses, eles podem cair. Então, é aí que o meu comentário vai justamente para mostrar para vocês essa ilusão, né? Que a gente vive embaixo dessa ilusão de parlamento, de Senado, de ministro, de Lula e por aí vai. Obrigado, Rafa. Só para eu confirmar, essa Agenda 2030 ela já foi adiada outras vezes, então, Rafa? Muitas vezes. Porque isso é eugenia, né? Eu até fiz um post em espanhol, né? Que tem muitos conhecidos meus em espanhol. Posta, coloca a legenda em espanhol, essas coisas. Isso é uma agenda eugenista, né? O próprio Michael Schellenberg, ele tem um livro bem interessante que explica um pouco disso, esse livro aqui, ó. E aqui, se você pode entender isso que eu estou falando também tem um livro do Roger Scruton que fala sobre o ambiente verde, alguma coisa assim em português. Então, percebe-se que isso são agendas eugenistas para implementação mundial e tem a participação de sociedades secretas, mas essas agendas elas não podem existir se não há uma massiva propaganda. Propaganda, eu não estou falando de comercial da L'Oréal, essas coisas. A propaganda é uma arma de guerra, uma arma para fazer o gado, não vou usar essa expressão, as ovelhas irem em direção que eles querem. Não sei se ficou claro. Não entendi. Eu acho importante. Eu não sabia disso, por exemplo. Imagino que talvez tenha gente aqui que está nos assistindo, das 1.000 pessoas que estão nos assistindo, que às vezes também não tem conhecimento de que essa Agenda 2030 já foi a Agenda 2000 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, para entender que 92. Rio 92. Já foi adiado outras vezes, que eles são deficientes e que nem tudo. A sensação que a gente tem, às vezes, falando da Agenda 2030, que está chegando, é que, nossa, daqui a pouco vai acabar. Eles estão tão desesperados, Paulo, eles estão tão desesperados que eles já superchargem, eles adiantaram isso para o ano que vem, porque eles perceberam tanto que a gente estava falando disso lá no CIPAC, em uma reunião que teve lá. Eles estão tão desesperados que as pessoas já estão se tocando e combatendo isso, que eles resolveram adiantar isso. E para que você entenda, você precisa entender as bases de tudo isso. Igual o professor Olavo sempre falava, conheça o seu inimigo, conheça de feminismo, conheça isso, conheça aquilo. Mas assim, se a gente não tem ideia disso, o Congresso não sabe nada disso. Eu conversei com senadores, para vocês terem ideia, eu falei, não é possível que essa galera é assim. Sabe, parece que eu estava conversando, não é subestimando, parece que eu estava conversando com um senhorzinho lá da vendinha perto da minha casa em Manaus, que não sabe absolutamente de nada, que vive ilhado no meio da floresta. Uhum. É justamente essa galera que está liderando a gente. Enfim, falei demais aí. Vou passar o comentário. Não tem problema. Vou passar o próximo comentário para o Papini, acerca, né, só retomando e relembrando a pauta. Arthur Lira desiste de aprovar a PL da censura e forma grupo de trabalho para discutir regulação. Primeiro, só complementando o que o Stanzio falou,
Tem um livro do H.G. Wells, chama... Open Conspiracy. Esse mesmo. Open Conspiracy. Né? Ele era eugenista, né? Essa agenda não é de 92. De que ano que é o livro, Rafael? Década de 10, 20? 1920 alguma coisa esse livro. Década de 20. Do século... Tá escrito, e assim, o livrinho vale a pena ler, tá um livrinho desse tamanho, assim, você lê numa tarde. Você lê numa tarde esse livro. Eu tenho esse livro aqui. Você não está falando de algo atual. De quando que é Malthus? Malthus é do século XIX, Thomas Malthus? É do final do século XVII. Final do século XVII, olha só. É bom ter... Desculpa, 18. 18, é bom ter parceiros qualificados aqui no canal, que eles corrigem a gente quando a gente fala besteira, né? Seria bom até se outros canais tivessem isso, porque tem uns canais que eu vejo pela manhã, nossa senhora, que show de bobagem que é dito. Mas dito isso, essas agências são muito antigas. Agora, voltando o tema da pauta, eu tenho falado sobre isso. O projeto PL 2630 pode ser que esfrie, né? Porque tem muita pressão popular. E eu tenho alertado, tem uma coisa grave aí. Está sendo aprovado no Senado e depois vai para o Congresso a toque de caixa, sem discussão da sociedade, sem sequer a discussão com a comunidade jurídica do novo Código Civil. Dá um programa de 10 horas as aberrações previstas no novo Código Civil, dentre elas legalização do casamento incestuoso, que a amante vai ter os mesmos direitos da esposa, e por aí vai. Tá? Dá uma discussão de horas. A gente pode fazer uma live de algumas horas sobre isso. Mas o importante para o tema dessa pauta aqui é o seguinte: todo o PL 2630 está no livro do Código Civil chamado do Direito Digital. E está tudo lá, gente. E está tudo lá. E com um detalhe, o Código Civil está sendo aprovado totalmente à sorelfa da sociedade. Tá? Zero discussão. Zero discussão acadêmica, inclusive. Meia dúzia de juristas, Luiz Felipe Salomão, Flávio Tartucci, Rosa Maria de Andrade Neri, Giseldo Ironaca, literalmente meia dúzia de juristas monopolizaram a discussão do novo Código Civil. Que é uma regra, é uma lei que existe para gerir toda a vida em sociedade. Obrigado, Papini. Passo o comentário para o Paulo Figueiredo. Isso é perigosíssimo, né? Ninguém está dando importância para essa aprovação do novo Código Civil. Né? O Lira, ele acabou fazendo essa fala dele porque ele sabe que no Congresso não tem força a aprovação da PL 2630. Só lembrando aqui que ela não tem força no Congresso, na Câmara dos Deputados, porque ela foi aprovada no Senado. Quando ela foi aprovada no Senado, não havia uma pressão das redes sociais, das empresas de tecnologia, as Big Techs. Foi através da pressão internacional dessas redes que acabou morrendo esse assunto lá, que não foi aprovado a PL 2630. Mas deixar bem claro aqui que o Lira não deu como morto, não. Ele disse que ele vai fazer um novo grupo para estudar. Ou seja, está sempre ali, ela está sempre rodeando, né? Outra coisa importante é que, através de resoluções, o TSE adotou várias medidas que seriam implantadas da PL 2630. Então, a gente tem aí o Código Civil, tem algumas resoluções do TSE. Então, tudo vai se movendo nessa escalada, só que encontrou uma barreira muito grande, que é o Elon Musk, né, que acabou falando sobre a censura, mirou numa pessoa, nominou ela, que é o Alexandre de Moraes. Agora, a Suprema Corte também começa a participar de tudo isso, porque ele acaba falando do TSE, do Judiciário, nominou o Lula também, né? Ou seja, trouxe o Lula para o debate, trouxe a eleição do Lula para o debate. Olha só a importância disso. Ele não está falando simplesmente só de liberdade de expressão. Ele trouxe a eleição do Lula.
ele trouxe também para o debate internacional, como ele é uma figura internacional, a segunda pessoa mais rica do mundo, importantíssimo, detém na área tecnológica empresas que fornecem serviços para a área militar de diversos países, né? Ele trouxe também para o debate a eleição do Lula e a soltura do Lula, dizendo que Alexandre de Moraes é quem soltou o Lula e manteve ele solto. Ou seja, olha só a quantidade de informações e a quantidade de pautas que o Elon Musk traz para o debate internacional, porque ele é uma figura internacional. E hoje no Twitter a gente consegue ver diversas páginas, né, perfis de notícias internacionais, perfis que não têm viés, como por exemplo o Mário Naufal. Eu acompanhava ele falava sobre as notícias internacionais, mas ele nunca colocava uma opinião, né? E o Elon Musk até respondeu ao Mário Naufal no seu perfil colocações sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, está aumentando, né? Aquela frestinha foi aberta, aquela frestinha começou a se abrir, e eu creio que ela vai se disseminar, ela vai abrir bastante, e a faísca que sair lá de dentro vai incendiar o mundo inteiro, porque essa questão da liberdade de expressão, ela é mundial. Ele começou com esse debate quando ele abriu os arquivos do Twitter Files nos Estados Unidos. Então, tu tem nos Estados Unidos, aí tu tem deputados da Espanha, como ele falou ontem, né? Tu tem deputados da Alemanha, como o Gustavo também citou, tu tem partidos em Portugal, tu tem partidos na Espanha falando sobre isso. Então, o caso do Brasil, ele vai repercutir, eu acredito que ele vai aumentar cada vez mais. Mas o interessante é que aqui no país, aí a gente tem um presidente do Senado que, ao invés, eu falei isso ontem, né? Ao invés de falar, não, realmente nós temos que debater sobre isso, sobre o que vem acontecendo no Twitter, sobre esse cerceamento da liberdade de expressão, sobre essas acusações, já que tem arquivos. Não, o que o Pacheco falou? O Pacheco foi lá defender a PL 2630. E foi depois dessa defesa da PL 2630 que o Lira veio e falou, não, a PL 2630 não vai ser votada. Por quê? Porque lá no Senado ela já foi votada, já passou. O Pacheco não tinha nada de falar da PL 2630. Por que o Pacheco falou da PL 2630, né? A gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que ele está respondendo a alguém que ele precisa prestar contas? Né? Afinal de contas, o debate hoje não é sobre regulação de redes sociais. O debate hoje não é sobre se o Elon Musk cometeu crimes. Pelo contrário, o Elon Musk está acusando que crimes estão sendo cometidos aqui contra o marco temporal da internet, o marco da internet, o marco civil da internet, contra a nossa Constituição, contra os direitos estabelecidos na Constituição. É o contrário. O que o Elon Musk está dizendo é que crimes foram cometidos. Não vamos mudar, né? Porque a gente está conseguindo perceber, aquele pessoal que tem um ouvido, né? Um olhar mais apurado, está conseguindo perceber que estão tentando inverter a realidade. Estão tentando dizer que o Elon Musk é que está descumprindo com leis. Ele não descumpriu com lei nenhuma, ele deu a opinião dele, ele ainda nem abriu os arquivos. Né? Então, não descumpriu com nada. Tanto é que até agora o Twitter está lá funcionando. Não teve nenhuma medida feita pelo Alexandre de Moraes.